Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós damos as boas-vindas a todos vocês na Escola Dominical da Igreja do Monte Alegre. Sejam muito bem-vindos. Hoje, queridos, eu quero comunicar aos amados que nós concluímos as lições da revista Legados da Fé. E nós iniciaremos hoje uma série de 12 lições, cujo resultado é um trabalho que está sendo feito pelo Departamento de Escola Dominical da 5ª Região, da Igreja Metodista da 5ª Região Eclesiásticas, dos quais nós teremos essas 12 lições. Inclusive, uma das lições da revista foi preparada com todo carinho pela pastora Cristina, a qual ela mesma dará a lição no domingo correto. E o tema desse preparo do Ministério da Escola Dominical, queridos, trabalha o caráter cristão. Então nós teremos 12 lições que vão abordar o tema do caráter cristão e nos ajudará a entender e a desenvolver o nosso caráter em Cristo, para buscarmos justamente melhorar ou avançar no nosso discipulado. Amém, queridos? Então a lição de hoje, queridos, vai trabalhar o tema sobre a santificação como sendo um processo de Deus. E os objetivos para a lição de hoje são apresentar a santificação como um processo de Deus na vida de cada um de nós, na vida do cristão. E também enfatizar as suas etapas, as etapas do processo de santificação, destacando o discipulado, o aprendizado do cristão, discipulado bíblico, como parte do processo de santificação pessoal. Amém, meus amados? Glórias a Deus que nós temos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus na Escola Dominical. Nós vamos orar então, agradecer e pedir a bênção do Senhor sobre essa aula. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por podermos estudar a Tua Palavra na Escola Dominical. Pedimos que seja o próprio Espírito Santo nosso professor. Nos ensina, Senhor, com base na Palavra de Deus. Fala aos nossos corações e mentes e nos transforma, Pai, nessa nova e viva criatura que o Senhor tem, que o Senhor deseja para cada um de nós. Ajuda-nos no entendimento dessa lição e do tema proposto, Pai. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus amados. Vamos então ler aqui a palavra de Deus, que está hoje em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 7 e do 13 ao 15, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com as várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus pela palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é que nos ensina, que modela os nossos corações, que desenvolve em nós a santidade. É por ela que Deus trabalha em nós a santidade do cristão. Amém, amados? Glórias a Deus, bendito seja o nosso Senhor. Queridos, como nos revela a luz das Escrituras da Bíblia, as Escrituras Sagradas,
nós veremos que o discipulado cristão, queridos, ele deve ser parte integrante do processo santificador das nossas vidas, né? O discipulado precisa contribuir para que nós avancemos no processo de santificação, para que nós possamos ter a nossa consolidação do processo santificador. O discipulado, queridos, em cada um de nós tem o efeito de consagração ou santificação do nosso coração e da nossa vida. É por intermédio do discipulado que nós vamos caminhando no sentido de melhorarmos, de aperfeiçoarmos a santificação que o Senhor tem reservado para nós. Amém, amados? Veja então que a santificação, queridos, é a mudança de uma vida, que anteriormente essa vida estava dominada pelo pecado, o pecado do mundo, e agora vive separada para Deus. O ímpio, aquele que não tem entendimento e conhecimento de Deus ou do reino de Deus, ele vive no pecado, mas ele não percebe. Somente quando ele é separado pelo Espírito Santo, a ele é revelado o pecado e ele tem condição de identificar e se separar do pecado, tendo uma vida para o Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, queridos, nos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, como nos diz em Romanos 6, versículo 22. Assim, meus amados, nós concluímos que o conceito bíblico de santificação não é somente um estado de perfeição cristã, tá certo? Mas, essencialmente, queridos, ele é um processo de transformação diário nas nossas vidas, que visa nos levar a cada um de nós ao aperfeiçoamento que Cristo tem para as nossas vidas. Veja que a pergunta agora que nós fazemos é, meu amado, minha amada, você tem se preocupado e se envolvido com o processo de discipulado na sua vida? Né? Quem nos discipula, meus amados, é a palavra de Deus. Somente a palavra, que é boa, perfeita e agradável, tem condição de nos discipular, de nos exortar, de nos revelar, de trazer para nós aquilo que nós necessitamos espiritualmente para crescermos e nos desvencilharmos dos pecados desse mundo. Deus, queridos, somente pela palavra que Deus nos dá, que permite a cada um de nós avançarmos para a maturidade cristã na santificação pessoal. Se envolva, portanto, meu amado, participe dos grupos de discipulado online, da escola dominical, dos cultos, se envolva com a igreja, porque a igreja ela prega a palavra de Deus. E a partir dessa palavra que o Senhor tem para nós, nós somos edificados, somos discipulados a seguirmos no caminho que o Senhor tem para nós. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, como processo que nós falamos aqui, a santificação, ela possui várias etapas que nós precisamos entender e seguir. Veja quais são essas etapas. Em primeiro lugar, a santificação começa na rendição. Que rendição é essa? Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que os nossos pecados são perdoados, não é? Sabemos que Jesus nos perdoou já dos nossos pecados. Nós reconhecemos esses pecados, mas sabemos que o Senhor já nos perdoou de todos eles. E sabemos também que nesse momento nós não deveremos voltar a cometer aqueles pecados que cometíamos outrora, quando não éramos transformados, quando não conhecíamos a Cristo. Agora que nós conhecemos, sabemos que devemos evitar, fugir, não cometer mais esses pecados. Crer, queridos, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador é o primeiro passo da santificação. Por isso que quando nós cremos e aceitamos, nós somos batizados. Deus trabalha em nós, a partir desse momento, a partir da união que nós temos com o Senhor Jesus. Nós nos unimos à videira verdadeira e começamos a produzir os frutos a partir da videira, porque só ela possui vida. E quando estamos ligados à videira verdadeira, nós somos capazes de produzir os frutos do Espírito. Somente então em Cristo, amados, temos acesso às coisas de Deus.
Por isso, quando nos unimos a Ele, pela fé, a fé que nos une a Cristo, teremos condições espirituais de desfrutarmos o caminho da santificação pessoal. A santificação, queridos, é pessoal, é única. Somente eu ou você pode decidir e escolher o caminho da santificação. Ninguém pode escolher por nós. As pessoas podem nos mostrar o caminho, mas a escolha é pessoal, ela é intransferível. Como diz em Colossenses, a Bíblia nos diz, no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quando então, queridos, pela fé nós somos unidos a Jesus Cristo, começa o processo de transformação. Porque Jesus, amados, essa transformação só se dá quando nós estamos unidos a Ele, porque Jesus é a única e verdadeira fonte de toda a vida. A Bíblia nos diz também, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse momento que nós aceitamos ao Senhor e somos batizados, amados, nós deixamos o homem velho para trás e nos tornamos um novo homem, uma nova mulher, feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus, para deixarmos Deus operar em nós, para deixarmos Deus nos santificar a cada um de nós, para futuramente colhermos o fruto da santificação, que é a salvação, a vida eterna na presença do nosso Pai. Aceitar a Jesus, então, queridos, como Senhor e Salvador, é, portanto, o primeiro passo, é o requisito básico para o processo de santificação pessoal. E todos nós precisaremos passar pelo processo de santificação. Ninguém pode fugir dele, porque uma vez que nós pecamos originalmente, nós precisamos voltar a nos tornar a imagem e semelhança de Deus. E esse retorno para a presença do Pai Celestial só pode ser feito através da santificação, que é aceitar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para que Deus opere em nós, pelo Espírito Santo, a santificação pessoal em cada um de nós. Essa, meus amados, é a etapa muito importante a qual Jesus nos redime e nos perdoa dos nossos pecados. Amém, queridos? O segundo passo, muito importante, é que a santificação mortifica o pecado e também aviva o Espírito de Deus em nós. Ao crermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador pessoal, nós recebemos, como já foi dito aqui na escola dominical, o selo do Espírito Santo. O carimbo do Espírito Santo é expedido em cada um de nós quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. E segundo John Wesley, o fundador do metodismo, este selo, meus amados, significa o quê? Significa mudança de vida. Mudança daquela natureza pecaminosa quando nós não conhecíamos a Jesus, para a natureza divina, porque é a natureza divina que passa a operar em nós quando nós aceitamos ao Senhor. Ela passa a nos tornar santos como Deus é santo, num processo contínuo de santificação que vai nos levar lá na frente a termos o nosso galardão, a nossa salvação. E também mudar a forma de nós agirmos. Se éramos pecadores, tornamo-nos produtores dos frutos do Espírito de Deus, que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Amém, queridos? Então, em seguida, buscar os frutos do Espírito Santo é necessário, pois é Ele quem restaura o ser humano, queridos. A natureza caída, pecadora do homem, como está escrito em Gálatas, produz as obras da carne. Mas o fruto do Espírito, quando nós buscamos incessantemente, ele produz em nós a restauração da nossa imagem, da imagem do ser humano semelhante à imagem de Deus, do Criador. É o Espírito Santo, queridos, na nossa vida, quando nós lutamos para produzir os frutos do Espírito, é esse Espírito Santo de Deus quem confronta o pecado em nós e o afasta de nós, e nos dá discernimento, e nos fortalece, e nos ajuda a dizer não para aquilo que contamina a nossa vida, nos permitindo ter a revelação para fazermos escolhas adequadas e convenientes para crescermos no caráter cristão. Amém, queridos?
O Espírito Santo, então, queridos, confronta o pecado e planta em nosso coração o desejo profundo de realizarmos a vontade do Pai, que é aquele que nos criou. Quando aprendemos a dizer não aos frutos da carne e decidimos andar pelo Espírito Santo, nós avançamos no processo de santificação. A Bíblia nos mostra que os frutos do Espírito, que é a etapa onde nós somos libertados das obras da carne, quais são essas obras da carne que nós somos libertados? São as dissensões, brigas, pelejas, as iras, os vícios e toda sorte de más coisas que são produzidas pelo nosso desejo e pela nossa mente. Nós somos então, queridos, quando nós somos transformados pelo fruto do Espírito, como se nós fôssemos promovidos no reino de Deus. Pelo fruto do Espírito, nós passamos a andar nele, que são exatamente o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a temperança e o domínio próprio. E são esses frutos do Espírito, queridos, que nos ajudam a caminhar para uma vida nova, uma vida onde nós somos promovidos, ganhamos uma situação diferente no reino dos céus. Crescemos espiritualmente e passamos a ser sal e luz por onde nós caminharmos, para onde nós formos, levando a palavra e a presença de Deus. O terceiro passo, meus amados, é a santificação. É uma obra do Senhor, é obra de Deus. Veja que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 2 a 5, a Bíblia nos diz: a nossa santificação não ocorre pela nossa própria vontade ou esforço. Ou seja, nós não somos capazes de nos santificar. Somente Deus, pelo trabalho em nós do Espírito Santo, é capaz de nos santificar. Ela é obra exclusiva da vontade de Deus. Por isso, Paulo nos traz essa revelação. Veja o que diz Paulo aqui nos versículos 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 5. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos devemos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Assim, meus amados, nós vemos que a vontade de Deus é a nossa santificação, pois o pecado atua sobre os filhos, os seus filhos, os filhos do pecado. Ele atua sobre eles e atua também na vida daqueles que são incrédulos. A incredulidade, meus amados, é um pecado e os incrédulos permitem que o pecado atue na vida deles. Veja que nós precisamos então assim honrar a santidade do próprio Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é totalmente santo. E nós fomos criados, amados, originalmente à imagem e semelhança do nosso Deus, como criaturas também santas. Só que nós pecamos e destituídos dessa santidade nós ficamos. Deus, no seu imenso amor e graça, benignidade e bondade, Ele quer nos resgatar a todos novamente para sermos imagem e semelhança do nosso Deus. E ao caminharmos no processo de santidade, de santificação, cada um de nós honramos a Deus, porque toda santidade, meus amados, emana do próprio Deus, do nosso Criador. É Ele, então, quem nos santifica em tudo, em todas as nossas ações, o nosso corpo, a nossa mente. Santifique-se, meu amado, santifica o teu corpo, a tua mente, os teus relacionamentos. Não deixe que o inimigo coloque a mão em você, meu amado. Busque os frutos do Espírito, busque a presença de Deus através do discipulado, esse crescimento pessoal no reino de Deus. Essa promoção nós só poderemos ter a partir da busca da santificação, para que sejamos irrepreensíveis até a volta do Senhor, até a volta de Cristo. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 10, que Deus nos disciplina. Ele nos disciplina, porém, amados, para aprimoramento, para crescimento espiritual, a fim de sermos participantes da santidade que Cristo Jesus veio nos trazer. Ele então, queridos, nos insere como filhos, que nós somos filhos de Deus.
em uma forma de disciplina, de ensino, de correção, que nos leva inevitavelmente à santidade do Senhor nosso Deus. O quarto ponto, meus amados, que a santificação requer responsabilidade pessoal. A santificação acontece não por nossa obra, como falamos, mas por obra do Espírito Santo. Por isso, queridos, nós precisamos responder positivamente à santidade que Deus reservou para nós. Somente cada um de nós pode buscar a sua santidade. Eu não posso buscar a santidade para você, e nem você para mim. Eu preciso buscar a minha e você a tua. Essa escolha passa pela decisão de conhecer a palavra de Deus e também de obedecê-la. Você tem buscado conhecer a palavra de Deus, meu amado? Você tem buscado vivenciar e obedecer aquilo que Deus está dizendo para você? Busque, ore, coloque-se na presença do Senhor. Ele tem revelações para a minha vida, para a tua e para todos nós. Jesus, ele veio para nos salvar, nos trazer a revelação do alto e veio também para nos levar à santidade, para que sejamos salvos para uma vida eterna com o Senhor e Salvador. Então, queridos, com isso nós entendemos que, em sendo a santificação obra de Deus em nós, cada um tem a sua responsabilidade e participação no seu processo de santificação. Não fique para trás, queridos. Não fique no meio dos ímpios, dos incrédulos. Deus está te dando uma oportunidade de você reconhecer a Ele como seu Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo opere grandemente na tua vida e para que você possa se transformar nessa nova criatura, com uma nova vida, porque o Senhor nos diz: eis que faço novas todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Cabe, portanto, queridos, a cada um de nós obedecermos aos princípios espirituais da palavra que Deus reservou para nós, obedecendo, renunciando e exercendo a nossa decisão pessoal, a sua decisão pessoal, sempre que for necessário. Qual é a decisão pessoal que você tem tomado na tua vida, querido? É de seguir a Jesus, de obedecer a Jesus ou não? Pense aí com você. No livro de Levíticos, a Bíblia nos diz, capítulo 20, versículo 8, guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor, eu que vos santifico. Veja que Deus é imperativo e a obra dele pode ser fruto em nossas vidas, mas passa pela nossa escolha e decisão pessoal. Deus, queridos, é quem santifica, mas nós precisamos buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, esse processo de santificação e obedecer aos mandamentos contidos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que só verão a Deus aquele que santificar-se perante Ele. Sem orar, portanto, e meditar na palavra de Deus, como poderemos alcançar essa santificação? Sem participar do discipulado, dos cultos, da escola dominical. A igreja, queridos, tem essa meta, essa missão de levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam para que as vidas sejam salvas. E na medida que essas vidas são salvas, são alcançados pelo Espírito de Deus, essas vidas possam ser transformadas. Então, o seu testemunho é o testemunho do trabalho, do resultado do trabalho da igreja, da pastora, do pastor, dos líderes, de todos nós que estamos imbuídos no caminhar da formação do caráter cristão na nossa igreja. Você é parte disso. Fique atento, busque a presença do Senhor, porque o Senhor está te chamando para a obra de Deus na sua vida e na vida de toda a comunidade. Jesus afirma, queridos, que é a palavra de Deus que santifica, em João 17:17. E também em Salmo 119, versículo 105, é a palavra que nos faz andar por caminhos seguros. Nós não temos nada a perder e temos tudo a ganhar quando nos aproximamos do nosso Criador. Porque Ele nos ensina, Ele nos santifica e nos mostra o caminho mais seguro para a nossa vida. Essa fase da escolha pessoal, queridos, ela é pessoal e intransferível. Nós podemos escolher, sim, qual caminho nós devemos andar. Eu espero que você escolha o caminho certo, que é o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quinto passo, meus amados, nos diz que o discipulado é o aperfeiçoamento dos santos,
Olha que maravilha, né? Seguir o discipulado da palavra de Deus é ter o aperfeiçoamento dos santos. Eu tenho, queridos, para mim, que nós nunca estaremos prontos, perfeitos, mas nós devemos insistir no caminho que nós devemos andar. Porque assim como nós educamos uma criança para que ela aprenda a escolher as coisas entre as coisas certas e erradas e com isso tomar as melhores decisões, o Espírito de Deus também atua em nós através da santificação, para que tenhamos discernimento e assim possamos escolher entre as coisas certas e as erradas desse mundo e possamos caminhar no caminho que Deus tem para nós. Vejam que foi Jesus que propôs aos seus discípulos que aperfeiçoassem o ensino pelo discipulado. Em João 17, Jesus também pediu ao Pai que os aperfeiçoasse em santificação. Também em Mateus 28, 19 e 20, o ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Nós podemos entender então, amados, que a essência do discipulado é um processo de cuidado. É preciso cuidar das pessoas, ensinar as pessoas. Daí nós poderemos ter o crescimento espiritual e também ministerial de cada um de nós. Somente a partir das Escrituras e do Evangelho que nós podemos também, e também do testemunho pessoal, daquele que é discípulo e discípula, nós poderemos contribuir e ter esse cuidado para com as demais pessoas. Deus não somente deseja a salvação de todos nós, mas deseja também que possamos tomar conhecimento da verdade, né? A verdade é Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, meus amados? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Por que então? Justamente devido ao fato de que essa verdade, meus amados, é a semente, ela é o cerne de todo o processo de santificação das nossas vidas. Sem essa verdade, sem o Cristo, nós não nos tornaríamos santos. Mas com Ele, na união com Cristo, Deus nos santifica a cada dia para estarmos mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, nós podemos entender aqui que a Igreja Metodista, ela desenvolve o seu discipulado, o seu processo de discipulado, sempre visando alcançar a salvação, a santificação e o serviço para Cristo Jesus. É assim que o discipulado na Igreja Metodista é trabalhado, buscando realmente alcançar esses três importantes pontos. Para que nós tenhamos êxito, então, no processo de aperfeiçoamento cristão, nós deveremos entender muito bem que nós devemos nos discipular. Sem ser discipulados, queridos, nós não aprimoraremos o nosso caráter cristão. Nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo, o nosso discernimento. Qual é o caminho que nós devemos andar e decidirmos por andar no caminho da luz, no caminho que o Senhor separou para nós. E a partir daí, desse discipulado, desse ensino, nós seremos trabalhados e o produto será o fruto do Espírito na nossa vida, queridos. Então, nessa perspectiva, nós devemos buscar sempre no nosso discipulado a nossa santificação pessoal, a nossa salvação pessoal, servindo a Cristo, servindo a igreja, servindo a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós devemos, queridos, eliminar aquilo que não é da vontade de Deus na nossa vida, eliminar o pecado e seguir a Cristo, porque nós não podemos servir a dois senhores. Então, se você está ainda com a sua vida indefinida aí, ora você segue Cristo, ora não, queridos, se arrependa, se volta para o Senhor, porque Ele é a certeza da nossa salvação, através do desenvolvimento do discipulado cristão nas nossas vidas. No entanto, queridos irmãos e irmãs, nós não devemos buscar a santificação
somente como um processo contemplativo, ou seja, achar bonito, achar legal esse estilo de vida, não. Nós deveremos nos envolver de fato, de verdade, trabalhando para o Senhor, doando as nossas vidas e buscando a presença do Senhor Jesus. É essencialmente, queridos, que nós nos envolvamos de forma integral, a nossa alma, a nossa vida para Jesus, porque é a partir dela que Deus vai nos santificando e nos aperfeiçoando como a sua imagem e semelhança. Assim, meus amados irmãos, nós precisamos caminhar de mãos dadas uns com os outros, com a proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus na nossa vida e na vida do nosso próximo, para que, com essa prática ministerial de cada um de nós, com os nossos dons e talentos, possamos servir a Cristo. É o corpo de Cristo na igreja que, andando junto, Deus o fortifica, Deus discipula, Deus ensina, Deus coordena, mostrando ao seu povo como é a maneira correta que ele deve andar. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Então eu quero fazer uma pergunta aqui para você agora, meu amado, minha amada. Como você tem vivido atualmente nesse processo de discipulado que a Igreja do Monte Alegre tem feito para a sua vida? E é importante nós entendermos aqui que o discipulado não é só as lições do discipulado. O discipulado, para nós aqui, qual nós nos referimos, é por inteiro a nossa dedicação e a nossa conversão ao Senhor Jesus. Pela leitura da palavra, pela oração diária, pela oração intercessória uns pelos outros, pela escola dominical, pelos cultos e pela participação nas reuniões. A nossa convivência social, queridos, deve refletir a imagem de Cristo em nós. Faça essa avaliação da tua vida. Veja quais são as áreas da tua vida que você pode ver a presença de Deus refletida. E veja quais as que não está refletindo a imagem do nosso Criador. E procure eliminar aquilo que não está refletindo, para que Deus faça de você, meu amado, minha amada, uma pessoa promovida no reino de Deus, apta e capaz de levar a palavra e de seguir a missão do Senhor na sua vida, na nossa vida e na vida da tua igreja. Amém, queridos? Com certeza Deus quer para nós a nossa salvação. E a nossa salvação é a vida eterna, a qual nós só alcançaremos mediante a santificação. Nós agradecemos, queridos irmãos e irmãs, a tua presença aqui na Escola Dominical, esperando e orando para que o Senhor continue trabalhando firmemente nas nossas vidas, para que possamos tomar as melhores decisões, aquelas que são a vontade de Deus para cada um de nós. Amém, queridos? Nós desejamos a você um bom domingo na presença do Senhor, cheia de bênçãos com a tua família e todos os seus. E também nós esperamos você hoje no nosso culto de louvor e adoração, aqui mesmo no canal do YouTube, às 18 horas, pela Igreja Metodista do Monte Alegre. Um grande abraço, que Deus abençoe, até mais tarde.